Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão e irmã, hoje é dia 13, 19º domingo desse tempo comum, dia do Senhor, dia que nós deveremos, né, prestar um culto diferente a Deus, abrindo o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, procurando hoje ouvir o Senhor, fazer a sua vontade, glorificá-lo com toda a nossa força, nossa inteligência e nossas capacidades. Vamos então escutar este evangelho. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e irmã. Aqui neste evangelho, o Senhor, ele demonstra todo o amor que ele tem por cada um de nós, né? O Senhor, em primeiro lugar, manda que os discípulos partam para o outro lado, né, do mar da Galileia. Isto significa a conversão, sairmos de nós mesmos para irmos a um outro jeito de ser e de viver, o jeito, né, que o Senhor ele nos ensina, amar a Deus com todo o nosso coração e o próximo como a si mesmo. Mas durante esta caminhada, né, enquanto Jesus fica lá despedindo as multidões, em seguida o Senhor, ele fica sozinho e ele vai então, sobe o monte para rezar. Assim também deveríamos ser nós, né? Não ficarmos isolados e sozinhos somente por ficar, mas para poder entrar mais profundamente numa intimidade com Deus. E aí, durante aquela travessia, o mar fica agitado e os discípulos ficam com medo, ficam apavorados, né? O barco está para afundar. Então aparece, né, um homem, né, que para os discípulos era um fantasma, mas na verdade era Jesus. Muitas vezes na nossa vida, quando vem os problemas, também nós nos apavoramos, ficamos, né, pensando que Deus está nos castigando ou nos abandonou. Mas aí aparece o Senhor, que pede para o mar se acalmar e diz antes aos discípulos: "Coragem, não tenham medo, sou eu." Atrás da tempestade, né, vem a bonança. Depois da tempestade vem a tranquilidade, a paz. Mas é preciso que nós, muitas vezes, para que acenda-se em nós uma verdadeira fé, passemos por muitas tribulações e dificuldades para que nós não fiquemos apegados às coisas deste mundo, mas possamos perceber que o Senhor, Ele nos ama e Ele quer que nós aprendamos a amá-lo com todo o nosso coração para a nossa salvação, para que nós possamos verdadeiramente encontrar sentido à nossa vida, para que nós possamos sermos felizes, sabendo que o Senhor, estando conosco, nada do que nos ameace, seja neste mundo ou no outro, possa tirar a nossa alegria de sabermos que Deus é maior do que tudo aquilo que é contrário à vida, à nossa felicidade e à nossa paz.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.